Voltamos então a conversar com Mariana Tavares para falar agora sobre a sua fase atual, momento de vida atual. Na sua apresentação eu falei que você fez alguns documentários, alguns premiados, né? Não dá tempo de a gente falar de todos, mas o mais recente é Samba, né? Toque do Samba, sobre 3 personagens que saem num bloco de terceira idade do Carnaval em Juiz de Fora. É o bloco Recordar é Viver, que abre o Carnaval em Juiz de Fora. E são 3 mulheres interessantíssimas, a costureira do bloco, que aqui tem 18 anos que esse bloco sai às ruas, então ela que faz os figurinos, a Nair, que é a eterna porta-bandeira, tem as 3, a costureira Cici tem 70, a Nair, que é a porta-bandeira que foi babá a vida inteira, tem 92, e a Dionísia Moreira, que é uma cantora de samba em Juiz de Fora. A gente acompanha o cotidiano delas um pouco e a relação delas com esse bloco. E é incrível ver a energia, esse trabalho, ele parte de uma pesquisa da co-diretora Vanessa Rezende, que fez um doutorado sobre a terceira idade, a forma que a mídia retrata a terceira idade. Eu acho que ele sempre trata de uma forma meio infantilizada. Isso que ela fala. Os bons velhinhos, os velhinhos dançaram... Exatamente. Uma coisa menorizada, que eu digo assim, de menor, né, vamos dizer. Sim. E ali não, acho que todas as 3 personagens, eu vi esse documentário, elas têm uma dignidade, uma densidade... enorme, e assim, a Vanessa, quando ela tinha esse desejo de fazer esse curto, ela me chamou, ela queria justamente mostrar isso, que essa terceira idade é atuante, que não tem essa... Na verdade, a pessoa é na terceira idade o que ela foi a vida inteira. Se a pessoa ela tem uma postura ativa na vida, a terceira idade ela vai estar da mesma forma. E elas têm né? reflexões muito interessantes, assim, tem uma delas que fala que abandonou a carreira artística, né? Porque são as escolhas que você tem que fazer diante da vida. Ela fala assim, por uma vida digna, eu abandonei a carreira de cantora. Foi uma escolha. Naquela época não era possível. E o marido era ciumento, então ela ficou sem cantar 20 anos, porque o marido não queria, era 20 anos mais velho que ela, ele não queria que ela cantasse. Quando ele morre, aí ela volta a cantar. E aí ela vai numa emissora de TV fazer uma entrevista e ela acaba casando com um cinegrafista da emissora, que é percussionista, que acompanha ela. Os dois saem juntos, é bonito, muito bonito. E ela tem uma força, e esse nome, aliás, a vontade agora era fazer um filme só com ela, Dionísia Moreira, porque ela tem uma história de vida incrível, tem um material VHS enorme, diferentes fases da vida dela. É bom quando a gente se envolve com o objeto, entre aspas, né? As pessoas que a gente... entrevista, que a gente retrata, né? Assim, a gente aprende muito. Eu não consigo fazer sem me envolver. É claro que você tem que ter uma certa distância, mas você tem que admirar, né? Tem que ter uma certa paixão, porque o tempo que a gente se debruça num trabalho é muito grande. Então, tem que ter um envolvimento. É isso que você ensina para os seus alunos, porque você é professora também. Sim. Quando eu era professora de telejornal, eu tentava passar um pouco isso, mas, para ser franca, eu acho que, de maneira geral, as pessoas lidam com o jornalismo, com a carreira, de uma maneira muito burocrática. Eu sinto pena, porque eu acho o jornalismo uma carreira apaixonante, se você se envolver. Sim, eu acho que tem pessoas que têm emprego e tem pessoas que têm profissão. Quem tem profissão não para de trabalhar depois que aposenta, e aquilo alimenta a vida da pessoa, dá um sentido. Agora, quem tem emprego é ali ganhar o dinheiro, e cada um tem. Para alguns, ganhar dinheiro é prioridade, para outros é uma realização mais pessoal, não tem certo e errado. Né? Mas na arte, normalmente quem trabalha com arte é apaixonado pelo que faz, quem dá aula, espera-se que seja. Você está fazendo uma pesquisa atualmente de pós-doutorado. Qual que é o tema da sua pesquisa? Sobre os 60 anos da Escola de Belas Artes. Isso é um tema recorrente no meu trabalho, que é percorrer trajetórias. Eu gosto das trajetórias. Então, é a trajetória da Helena, é a trajetória do Giramundo. Né? E percorrer uma certa obsessão mesmo de ter o desenho todo ali. O arco da vida da pessoa. O arco, assim. ou de um século de história das artes plásticas, que eu fiz o documentário. Então, agora são 60 anos da Escola de Belas Artes. Eu estou com uma bolsa da CAPES, PNPD CAPES, com orientação do professor Evandro Lemos da Cunha e da Lúcia Pimentel, para contar esses 60 anos dessa escola que é tão importante. Eu acho que no Brasil não tem uma escola, que é a Escola de Belas Artes do UFMG, a história das artes plásticas em Minas se confunde com a história da escola, né? O Festival de Inverno do UFMG, que deu origem a todos esses outros festivais que a gente vê em Minas, surgiu na Escola de Belas Artes. Você tem pessoas importantíssimas como Álvaro Apocalipse, o Giramundo funcionava no galpão, o professor José Tavares de Barros, Haroldo Matos, a professora Pompeia Pereira. Pompeia foi minha professora, maravilhosa.
Então, tem uma história que precisa ser organizada e... Um acervo que deve ter de muita um acervo coisa produzida, também, filmes. Também, né? Hoje a escola tem teatro, ela tem doutorado em cinema, em teatro, em dança. Quer dizer, ela ampliou, né? De uma escola inicialmente de artes plásticas, hoje ela percorre praticamente... Tem design, tem moda, tem uma parte de museologia. Então... Nossa, é muita coisa. Eu acho que você vai ter que fazer um recorte aí dentro, né? Agora, eu parto já de uma pesquisa iniciada pela professora Pompeia, pela Lúcia e pelo Evandro, que fizeram umas 35 entrevistas dos pioneiros. Então, eu já parto dessas entrevistas. E a ideia é fazer livro, seminário, e também a gente está fazendo um documentário sobre a história da escola. Porque em 2017 completa 60 anos, se a gente considerar o marco inicial, o antigo curso de Belas Artes na Escola de Arquitetura, que funcionava numa sala dentro da escola. Então, é uma pesquisa transdisciplinar, né? Ela percorre todos os departamentos da escola. A gente está fazendo gravando esses depoimentos. Porque afora também esse acervo, essas disciplinas, essa coisa toda, você está mencionando, também tem a reflexão, né, que a Belas Artes tem promovido a respeito de cinema e vídeo, né, que também é muito rica, né, principalmente cinema, né, eu tenho a impressão, né. Também na arte e educação. Né? Porque com doutorado e com mestrado, em todas essas áreas relacionadas à arte, existe um espaço de reflexão que muitas vezes a gente não tem no mercado como jornalista. Né? E isso é um prazer que eu tenho muito grande agora na academia, que é poder pensar e refletir sobre os temas que o dia a dia, quando eu estava na Rede Minas, você não tem muito tempo para parar e refletir. Né? E a ideia desse projeto, então, é mostrar para a comunidade, para a própria escola e para os novos alunos, olha, essa é a história da instituição onde vocês estão. Olha a importância disso. A escola está nesse ponto porque tem toda essa... Ela está hoje, ela chegou onde ela chegou, porque tem todo um lastro atrás e pessoas, várias gerações de artistas que trabalharam e que continuam atuando. Que é uma boa dívida cultural que nós temos, né, em relação aos nossos antecedentes, nossos antecessores, né? A gente saber que a gente está onde está devido ao esforço de muita gente, né? E sem a memória, porque a memória que dá sentido até para a gente compreender o presente e se preparar também para... Dizem que não existe futuro, que só existe esse momento aqui, mas a memória, ela organiza, né? E ela e ela orienta para as ações que a gente vai fazer depois. E é muito importante... eu sou filha de historiadora, então tem isso também, essa coisa da trajetória, que é você valorizar a sua história, porque a história e a memória que dão sentido para um povo. Né? E às vezes a correria do dia a dia, né? A loucura do dia a dia, às vezes impede a gente de pensar um pouco sobre isso. Então, só na academia mesmo, para poder desenvolver uma pesquisa como essa. Né? E os próprios professores, as pessoas estão muito engajadas também nessa pesquisa. O SECOR também, que é um centro importantíssimo na Escola de Belas Artes, que é referência, Centro de Conservação de Bens Móveis, o SECOR ele é referência na América Latina. Eles restauram imagens do século XVII, XVIII, das igrejas mineiras, quadros. Né? O SECOR ele recebe estudantes de fora. Agora, fora isso, você tinha um projeto que você estava desenvolvendo como artista, o que era? Que era através de crowdfunding? É o Hip-Hop, a ideia da jornalista Isabelle Anchieta, chama Hip-Hop Brasil, que é um reality show sobre política. E ela está captando para viabilizar esse projeto. A ideia dela, eu entrei como consultora para dar ideias, mas enfim, é criar um reality show onde as pessoas possam pensar em iniciativas de leis de iniciativa popular, angariando um montante de assinaturas para entrar com um projeto de lei no Congresso. Então, a ideia chama Hip-Hop Brasil, esse projeto. E é muito interessante porque as pessoas que vão julgar, que vão participar do programa, elas vão ter aulas com especialistas. Ela dividiu em temas: educação, corrupção, agora eu não me lembro todos os temas, mas inclusive teria que atualizar se fosse fazer agora, para falar também da questão em Mariana, né? Mas, então, a partir desses temas, os grupos, as pessoas se inscrevem, mandam um vídeo se inscrevendo para esse reality show e elas vão ter aula com especialistas dos assuntos e vão pensar em projetos de lei, assim como o projeto da lei da ficha limpa, propor um projeto de lei e aquele que for mais votado pelo público, ele será
será apresentado. Então, uma ideia muito inovadora, não tem ainda um reality show sobre política, né? Inclusive os interessados, eu não sei se ela tirou do ar mas ela tá, eu estive conversando com ela agora esse fim de semana, ela volta com esse projeto agora para tentar viabilizar, porque como são grupos do Brasil inteiro, ela precisa levantar uma verba para realizar. Né? Mas ela tem muita chance, né, de virar realidade. Né? Sim, porque o projeto está muito bem feito. E os seus gostos, Mariana? Assim, e você, como público também, que você, assim, qual a sua preferência assim, em termos de vídeo, de cinema? Olha, assim, é bem amplo, eu gosto dos clássicos. Agora, eu tenho uma predileção pelo cinema brasileiro, é um pouco a minha missão, assim, como professora, como pesquisadora. Inclusive, junto com a professora Ana Lúcia Andrade, nós vamos dar uma disciplina sobre cinema brasileiro na UFMG no próximo semestre. E também está aberto para a universidade. São 20 vagas para os alunos de artes visuais e outras 20 como optativa para qualquer aluno. Cinema contemporâneo brasileiro? Nós vamos percorrer, é uma disciplina introdutória de 30 horas. Nós vamos pegar dos antecedentes, dos primeiros filmes, no início do século passado, até o cinema contemporâneo, percorrendo todas as fases. As chanchadas, na Vera Cruz, o cinema marginal, o cinema novo, para dar um panorama. Que bom. Mesmo. Vou querer fazer. Olha, vai ser um prazer. Vai ser ótimo, né? Mariana, tanta coisa que a gente queria falar, mas né, o tempo, infelizmente, está acabando, né? Então, eu vou agradecer muitíssimo. Foi realmente muito bom mesmo conversar com você, né? E agradecer também quem nos acompanhou até agora e convidá-los para um próximo encontro semana que vem. Até lá.